Em nome do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar com vocês para compartilharmos a palavra do Senhor e o espírito desse culto, que é tão maravilhoso para os nossos corações, para as nossas almas, e como é bom nós nos alimentarmos em Deus, fortalecermos os nossos espíritos e assim podermos seguir à frente nesta caminhada espiritual que Deus nos dá de maneira maravilhosa. Amém, amados? Bom, eu queria, antes da mensagem, eu quero apenas reforçar quanto ao preenchimento da cédula para indicação da liderança da administração da igreja de 2016. Talvez você já tenha recebido aí. Então preencha, reflita bem nos nomes que você deve indicar e depois você vai dobrar e colocar aqui. Você pode preencher hoje mesmo, se você já tem em mente as pessoas que você quer indicar, ou leva para casa, ora, e aí você preenche, traz e coloca, porque a eleição vai ser no dia 22 de novembro, e nós teremos então a definição da diretoria para o ano que vem. Um outro toque para vocês é quanto ao nosso boletim. Nós temos um boletim mensal. O boletim é colocado aí sobre a mesa e também é mandado via internet. Então aqueles que não têm aí a sua impressora em casa ou não dá para olhar lá, então leve o boletim. Nós temos boletim sobre a mesa. Se terminar, nós vamos imprimir mais para a semana que vem. E aqui nós temos a pastoral, que nós escrevemos para o elevo do seu coração. Então, leia a pastoral do nosso boletim e medite sobre ela. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. E vamos pensar agora um pouquinho naquilo que Deus tem para nós nesta noite, que o Senhor preparou para nós nesta noite para tocar os nossos corações, as nossas almas, porque verdadeiramente Deus não fala apenas ao nosso raciocínio, Ele fala à nossa mente, ao nosso coração, Ele toca no profundo da nossa alma. Vamos nos colocar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias ou acompanhar no telão aí o texto de Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías 11, 2. E como sempre, eu convido a todos vocês para lerem comigo o texto. Leiamos então. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra. Queiram assentar-se, meus irmãos. O nome da nossa mensagem de hoje é a manifestação do Espírito que todo crente necessita para alcançar a vitória espiritual. Porque a espiritualidade sempre é uma luta. A palavra diz que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. E nós queremos ser vitoriosos. Amém, irmãos? Nessa luta nós queremos ser vitoriosos. Então, nós temos que perceber isso, que há a manifestação do Espírito que o crente necessita para alcançar a vitória na sua vida espiritual. Alcançar a vitória espiritual a todo tempo e no final de tudo, na consumação dos séculos, é o que enseja, é o que almeja todo crente no Senhor Jesus. Durante toda a sua caminhada na fé neste mundo. É o que nós queremos alcançar de coração, de alma. É sermos vitoriosos espiritualmente. Sabemos que estamos numa luta, sabemos que temos um adversário contra nós, mas sabemos também
que podemos alcançar a vitória. E Deus sempre nos coloca os elementos para fortalecer a nossa vida espiritual e para que nós caminhemos de vitória em vitória. Amém, meus irmãos? Vocês estão aqui porque certamente estão caminhando vitoriosamente. Senão, não estariam aqui. Estão aqui exatamente por isso, porque estão caminhando vitoriosamente em suas vidas espirituais, estão procurando se firmar cada dia mais na presença do Senhor. A palavra nos diz que é aquele que permanecer firme até o fim, receberá a coroa da justiça das mãos de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Receberá a coroa da vida. Diz Tiago no capítulo 1, verso 2. A imarcessível coroa de glória. 1 Tessalonicenses 2,19 afirma o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro. E a coroa da vida, como está em Apocalipse 2,10. Essas coroas representam o ponto mais elevado da nossa vitória, o colocar, ou receber estas coroas espirituais nas nossas vidas, das mãos de Deus. Porém, meus amados, pouco se prega e pouco se fala sobre o Espírito Santo de Deus, em relação àquilo que deveria ser pregado. É muito pouco o que se fala a respeito do Espírito Santo, embora, amados, a Bíblia esteja repleta das manifestações e ações do Espírito Santo. E sobre o próprio Jesus terreno repousou o Espírito de Deus. A palavra nos mostra que o Cristo seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo a fim de cumprir a vontade de Deus e assim trazer a plena salvação ao mundo. No mesmo livro do profeta Isaías, o profeta profetizou e isto realizou-se e foi inserido no Novo Testamento. Em Isaías capítulo 61, verso 1, diz ali o texto do profeta: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, essa profecia a respeito da unção da pessoa de Jesus, que se realiza no Novo Testamento sobre o Senhor. E esse Espírito Santo, meus irmãos, esse Espírito Santo de Deus, que ungiu a Jesus, já na criação do mundo se manifestou extraordinariamente, para que nós saibamos como é tão importante que nós deixemos o Espírito de Deus se manifestar através de nós. Na Bíblia está a narração sobre a presença do Espírito, lá em Gênesis capítulo 12, verso 2, diz: a terra era sem forma e vazia, e havia as trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito do Senhor estava lá presente na origem de todas as coisas. O Espírito Santo é que deu vida aos seres humanos. Em Jó, capítulo 33, verso 4, ali foi registrado pelo autor do livro de Jó: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
O Espírito Santo que inspirou os profetas a profetizarem a vontade de Deus ao seu povo, a abrir-lhes o futuro dos desígnios de Deus para a nação de Israel e para o mundo, tal como fez o profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 4, de 1 a 4. Diz o texto ali: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus, meus irmãos, é tão forte, tão poderoso, que nessa visão profética de Ezequiel, o Espírito Santo agindo por Deus através da voz do profeta, até os ossos secos deu vida. Se quiséssemos, meus irmãos, enumerar as manifestações do Espírito Santo em toda a Bíblia, seria algo difícil de completar, que tantas que são estas manifestações do Espírito Santo, desde Gênesis até o Apocalipse. E muitas vezes nós esquecemos do Espírito de Deus, da ação do Espírito, tão importante, tão fundamental para as nossas vidas, para a nossa vitória espiritual, nesse combate espiritual que travamos contra as forças celestes nos lugares celestiais. Por isso, amados, não nos alongaremos em descrições das ações e manifestações do Espírito de Deus nesta mensagem, para termos tempo para meditar sobre o tema escolhido, a manifestação do Espírito que todo crente necessita para alcançar a vitória espiritual. E baseados aí em Isaías capítulo 11, verso 2. Meus amados, todo crente deve buscar a Deus consagrando a sua vida, a fim de alcançar a graça da manifestação do Espírito de Deus, que nele está desde que se converteu. Eis aí, muitas vezes, a ausência de entendimento de muitos crentes, que ele muitas vezes acha que o Espírito de Deus não está nele. Se não estiver nele, ele não é servo do Senhor. Então esse sentimento é um sentimento errado, um sentimento negativo, porque desde o momento em que o crente recebeu a Jesus, ele tem o Espírito Santo nele. Então nós temos o Espírito Santo. O que nós temos é que permitir a manifestação do Espírito através das nossas vidas. Então, a manifestação do Espírito que necessita para a sua vida espiritual, a cada momento, na sua caminhada espiritual nesse mundo. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, é o Espírito que cada crente recebeu no ato da sua conversão, e que nele permanece desde então. Desde que você se converteu, o Espírito de Deus está aí em você. Certo que muitas vezes você nem o percebe, e talvez você algumas vezes vive, na verdade, como se Deus não estivesse intervindo na sua vida, não estivesse presente. Isso é quando o seu eu prevalece sobre as coisas espirituais. Aí você se sente assim. Mas a palavra é certa e segura. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
categoricamente, meus irmãos. O Espírito de Deus habita em nós, habita em mim, habita em você, habita em todo aquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que confessou a Jesus Cristo como seu Senhor. Essa é a diferença entre as pessoas que confessam a Cristo e o recebem como Senhor e Salvador e daqueles que não recebem. Porém, o crente carece muito que esse Espírito se manifeste poderosamente nele e através dele. Cremos, portanto, que a manifestação do Espírito que todo crente necessita para a sua vida espiritual é, em primeiro lugar, a manifestação do Espírito de sabedoria e de entendimento. Amém, amados? O texto diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Então, a manifestação do Espírito em nós, agindo em nós, quando você permite que ele haja em você, e ele manifeste em você, deve manifestar, então, esta característica de sabedoria e de entendimento divinos. E quando ele se manifesta através de você, nos seus atos espirituais a favor do seu próximo, também deve ser desta mesma maneira. O crente necessita que nele se manifeste os atributos do Espírito que nele está. O apóstolo Paulo exorta dizendo: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Para que o Espírito de Deus se manifeste no crente, e através dele se faz necessário que o crente viva uma vida consagrada ao Senhor Jesus, vida em santidade, buscando sempre o seu aperfeiçoamento espiritual. Meus amados, isso é tremendamente necessário, que nós saibamos que temos que nos identificar com Jesus a cada dia, que nós devemos nos aprofundar sempre na nossa vida espiritual. Quando o crente passa a viver vida consagrada, então o Espírito se manifesta nele e através dele, pelo Espírito de sabedoria e de entendimento, isto é, se manifesta inicialmente por estas duas naturezas do Espírito de Deus, sabedoria e entendimento. A sabedoria do Espírito de Deus nada tem a ver, meus irmãos, com a natureza da sabedoria do mundo. Esta sabedoria é a sabedoria divina, que flui do alto, que vem de Deus para o crente. Ela tem a sua vertente em Deus, não tem a sua vertente na ciência, no conhecimento humano, nestas coisas, não. Esta sabedoria de que fala o profeta Isaías, da unção do Espírito de Deus, é sabedoria cuja vertente está no reino celeste, está no próprio Deus, que emana sobre nós como um rio. Tiago, no capítulo 3, verso 17, amados, ele diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa sabedoria é a sabedoria que, como já vimos, é sabedoria cuja natureza divina é sobrenatural, tanto em sua origem como em sua natureza e nas suas consequências. A sua excelência é cétupla, pura, pacífica, meiga, conciliadora, misericordiosa, de bons frutos, simples e sincera, meus irmãos. Esta sabedoria que deve manifestar através das nossas vidas, pela ação do Espírito que está em nós. Quando nós damos vazão ao Espírito,
nós recebemos esta graça, desta sabedoria operar em nós, e nós podemos utilizar esta sabedoria do Espírito para comunicar aos outros as coisas de Deus e vivermos como servos do Senhor na sociedade. Esta sabedoria é semelhante ao fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 22, capítulo 5, versos 22 e 23. Ela é amorosa, ela produz alegria, paz, é paciente, é longânima, é benigna, é bondosa, é fiel, é mansa e produz equilíbrio. Quando esta sabedoria em suas qualidades espirituais se manifesta no crente e através de Cristo, através do crente, Cristo aí é glorificado. Amém? Quando você, ao se relacionar com alguém, promover raiva, ira, amargura, mal-estar, tanto para você como para o outro, você está usando a sabedoria deste mundo, que é a sabedoria maligna, perversa. Não está usando a sabedoria de Deus. Mas quando você produz paz, alegria, tanto ao outro como a você, quando você produz nas pessoas o equilíbrio emocional, então você está aí manifestando o Espírito de Deus que manifestou em você a favor do outro. Ambos são assim enriquecidos por esta sabedoria. Amém, meus irmãos? Vocês têm experimentado isso? Eu creio que a outra sabedoria, que é mundana e diabólica, muitas vezes a gente experimenta, até sem querer. Mas nós devemos estar atentos para transformar isso, para permitir a ação do Espírito de Deus e transformar estas coisas, transformar momentos de amargura, de tristeza, de impactos em momentos suaves, maravilhosos e benditos. O outro atributo, meus irmãos, ou característica do Espírito que deve se manifestar no crente e através do crente, é o do entendimento. O entendimento do Espírito Santo é a faculdade de entender, do próprio Deus, como Senhor. Deus entende tudo, e o ser humano em sua natureza, vida e ação. Desta maneira, o crente deve ter o entendimento sobre o seu próximo e sobre todas as coisas. A compreensão dos servos do Senhor, portanto, em tudo, deve exceder a compreensão dos homens comuns do mundo, quais somente possuem o entendimento segundo a sabedoria deste mundo. Se você tem compreendido o mundo e as coisas, e os seres humanos e seus atos, como Deus os compreende, então, se você está vivenciando este entendimento para você, ou está aplicando ao seu próximo, então você está usufruindo da manifestação do Espírito que você realmente necessita. Amém, meus irmãos? Nós podemos avaliar a manifestação do Espírito em nossa vida. Podemos avaliar isto com o resultado dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, das nossas palavras, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, meus irmãos, a manifestação do Espírito que nós precisamos é de conselho e de fortaleza. Diz o nosso texto ali, vamos ler comigo aqui na telão? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e de fortaleza. Manifestar através da sua vida o conselho e a fortaleza, receber em você mesmo, pela ação do Espírito de Deus, conselho e fortaleza. Sabe,
quanto que nos fortalece o conselho de Deus ao nosso coração. Se você atentar para isto, você não vai mais buscar conselho de homem, mas você vai na palavra de Deus, você vai na Bíblia, você vai no livro do Senhor, para buscar em Deus o conselho do Senhor, porque esse conselho vai fortalecer a sua vida. Temos aqui mais dois dos atributos do Espírito Santo, ou duas características da natureza do Espírito, que devem se manifestar no crente e através do crente em Cristo Jesus, que são o pendor do Espírito, de conselho e de fortaleza. Isso deve estar em nós, deve fazer parte da nossa natureza, porque o Espírito está em nós. O pendor do Espírito de conselho é a inclinação natural provida pelo Espírito Santo, que no crente está, que lhe provê a capacidade de aconselhar, de falar às outras pessoas, de ajudar as outras pessoas, de levantar muitas vezes as pessoas numa situação de dificuldade. Devemos logo observar que a nossa mente, a nossa boca são utilizadas pelo Espírito de Deus quando houver de dirigir palavras a alguém. Você não precisa consultar livros e livros. Eu vou dar um aconselhamento para uma pessoa, ou eu posso encontrar no ônibus, ou no ponto do ônibus, ou dentro do metrô, ou no meu trabalho, no meu escritório, alguém precisando de uma palavra, e então eu preciso estar com livros e livros lendo. Não, se você é um servo do Senhor, verdadeiramente, se o Espírito manifesta em você, o Espírito vai manifestar através de você, nesse sentido do aconselhamento. Vejam o que diz Mateus, lá no capítulo 10, versos 19b. Não cuideis, palavras de Jesus, gente, é Jesus falando. Não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Amém? Não se preocupe, porque da sua boca vai fluir o aconselhamento. O Espírito de Deus vai mover a sua mente, a sua boca, a sua língua, para falar exatamente aquilo que Deus tem para aquela pessoa, porque todas as pessoas são completamente diferentes umas das outras. E só o Espírito de Deus pode nos dar a palavra de conselho. Assim, através do crente, pelo Espírito Santo, se manifestará o dom da palavra para ministrar aos homens todo o conselho de Deus. Amém, amados? No tocante à fortaleza, este qualificativo, que passa a fazer parte da natureza espiritual do crente em Jesus, é manifesto pela fé e fidelidade. Características essas daqueles que se firmam em Deus e não em si mesmos, pois a fortaleza aqui mencionada é fortaleza de Deus e não de homem. É fortaleza que vem do alto, é poder de Deus manifesto através da sua vida, é força divina. Esta fortaleza tem em sua origem a fonte divina e é igualmente a sabedoria. Essa fortaleza, assim como todos os atributos do Espírito Santo, vem do alto, vem de Deus. A fortaleza se manifesta no crente e através do crente, quando este vive plenamente em sua vida espiritual a dependência de Deus. Meus amados, a consagração é tudo para que Deus se manifeste através de nós, se manifeste em nós. Por que eu falo isto, que Ele tem que se manifestar em nós? Porque a ação de Deus dentro de você vai trabalhar a sua mente. A palavra de Deus diz que Deus guarda a nossa mente. Como guarda a nossa mente? Guarda pelo Espírito Santo que em nós está. E Ele vai dar estas orientações à nossa mente, ao nosso ser, de maneira que podemos manifestar exteriormente.
o apóstolo Paulo menciona algo de difícil suportar em sua vida, e afirma que o suportava porque a graça de Deus, como o próprio Senhor lhe disse, lhe bastava para que suportasse. Isto é, a ação do Espírito de Deus que estava nele o capacitava, o dava força para que ele suportasse aquilo. E ele orou, e ele falou com o Senhor, e ficou registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Diz ali o texto: e para que me não exaltasse, para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes de me gloriar nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, meus irmãos? Da onde vinha essa força? Essa força veio do Espírito de Deus, agindo interiormente, manifestando interiormente no apóstolo Paulo, dentro do seu coração, da sua alma, da sua mente, fazendo com que ele pudesse suportar tudo aquilo que fosse contrário ao bem-estar humano, e vencer a batalha. Então, nós precisamos tremendamente dessa fortaleza, dessa força em nós. Por isso, permita a vazão do Espírito, permita que o Espírito de Deus haja na tua vida. Ora ao Pai do Senhor, faz com que o teu Espírito Santo haja em mim, me dá, Senhor Deus, atitude, comportamento, vida, para que o Espírito tenha liberdade de agir no meu ser, para que assim ele possa se manifestar também a outros através da minha vida, porque você vai realmente abençoar as pessoas. Em terceiro lugar, meus irmãos, a manifestação do Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Nós precisamos disso. Todo crente precisa disso. Por que que Deus fez repousar o Espírito do Senhor sobre Jesus e lhes deu todas estas características do Espírito para o Senhor Jesus? Para que o Senhor Jesus pudesse cumprir a sua tarefa de Salvador, a tarefa que Deus deu a ele, para que ele fosse à cruz e morresse na cruz, e ele sofresse, padecesse, vencesse isto. Ora, se o Senhor Jesus careceu desses atributos do Espírito, você acha que você não precisa? Que hora nenhuma você vai depender disso? Que você vai alcançar a vitória sem esse poder de Deus agindo na sua vida? Que por você mesmo você vai vencer o pecado, o mal, as tendências ruins herdadas pelo pecado? Certamente que você será derrotado se não tiver esta ação do Espírito em você. Se esses atributos do Espírito não operarem na sua vida, não se manifestarem na sua vida, se o Senhor Jesus, Filho de Deus, careceu de que o Espírito do Senhor repousasse sobre ele e derramasse sobre eles esses atributos muito mais, nós carecemos disto e precisamos mesmo, e devemos falar com Deus: Senhor, dá no teu Espírito, Senhor, faz mover o teu Espírito no meu coração, dá-me condições, Senhor, para que teu Espírito opere poderosamente, porque eu quero ser vencedor
como o meu Senhor foi vencedor. Amém, amados? Assim, nesse terceiro espaço da nossa mensagem, nós temos que todo crente precisa da manifestação do Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito de conhecimento do Senhor, nós podemos equiparar, melhor dizendo, o valor do termo Espírito aqui com o valor do termo lá de 2 Coríntios capítulo 12, de 1 Coríntios capítulo 12, que está em valor no mesmo nível, no mesmo patamar. Então poderemos entender melhor por que a frase assim, o dom de conhecimento. Entende? Essa palavra espírito, que está espírito de conhecimento, é equivalente ao dom de conhecimento. Porque quando eu falo do Espírito, é meio difícil de nós entendermos, mas quando eu falo sobre dom, você já sabe, porque você já estudou sobre os dons que Deus nos dá. Então, é equivalente esse dom do conhecimento dado por Deus, o dom do conhecimento do Senhor. Isso significa que Deus, através de seu Espírito, dá a muitos dos convertidos a Cristo o desejo profundo e a capacidade de se aprofundar no conhecimento da natureza de sua pessoa. Sabe, aquela ansiedade de buscar conhecer Jesus mais profundamente. E parece-me que todo crente tem no seu coração esse desejo e busca esse ideal na sua vida. Esses são aqueles servos do Senhor que amam esquadrinhar a palavra para descobrir os segredos de Deus nela encerrados. O dom impulsiona o anseio pelo conhecimento de Deus. Porém, o que destacamos aqui nesta mensagem é que todos os crentes igualmente carecem ser impulsionados nesse sentido para que se aprofundem no conhecimento da natureza daquele que os resgatou do pecado e os salvou da perdição eterna, à semelhança do Senhor Jesus, que tinha pelo Pai um conhecimento do Pai, um conhecimento integral, conhecendo o Pai de tal maneira que se fazia um com Ele. E na oração Jesus diz que eles sejam um conosco. O que é ser um com o Senhor? É conhecer a natureza do Senhor. Sabe, é estimular, deixar que este dom estimule a nossa mente e nós anseiamos conhecer a Jesus profundamente. Para que nós sejamos um com o Senhor Jesus, uma unidade com Jesus. Estarmos vinculados ao Senhor, de coração e alma e entendimento num total. A semelhança de Jesus com o Pai. Diz, eu e o Pai somos um, temos a mesma identidade. Pai, que eles sejam um conosco, que nós tenhamos a mesma identidade do Senhor. E isso significa conhecimento. Então é este dom do conhecimento de Deus. Que maravilha! Porque eu sinto que vocês estão aqui exatamente por isso. Porque querem verdadeiramente conhecer mais de Deus a cada dia. Que isto acelere nos seus corações cada vez mais. Para completar o quadro, meus irmãos, da manifestação do Espírito que todo crente necessita, não poderíamos deixar de fora o espírito do temor do Senhor. É interessante que o fundamental ficou por último. A relação do profeta no verso 2 do capítulo 11 de Isaías, porque certamente o profeta inspirado sabia que o temor do Senhor Deus era inerente à natureza do Senhor Jesus. Porém, para nós, carnais, pecadores, merecia um destaque, sendo colocado por ele no final de sua lista, para que nos chamasse a atenção, meus irmãos. Isto porque a palavra afirma categoricamente lá em Provérbios,
capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, esse temor do Senhor é fundamental. Por que não manifesta, pastor? Por que o Espírito não manifesta em mim? Porque eu muitas vezes leio a palavra e não entendo. Porque eu quero fazer a vontade de Deus e muitas vezes não posso, por ausência de temor. O mais importante, para que o Espírito se mova em nós e através de nós, é termos em nós o devido respeito pelo nosso Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é respeito? No vulgo se diz que respeito é bom e todo mundo gosta. Imagine Deus, como você encara o Senhor, como que você vai na presença do Senhor, com seriedade, não com leviandade, como que você vem para a casa do Senhor, com que espírito você chega diante do Senhor. O temor a Deus é fundamental. Todo crente deve estar revestido do temor do Senhor. O respeito ao Deus do céu, ao seu Filho amado, ao nosso Salvador, deve ser tudo em nossa vida, meus irmãos. O convite de Deus ao seu louvor é dado àqueles que o temem. Salmos capítulo 22, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai, temei-o todos vós, descendência de Israel. Se você é um servo de Deus, em que há manifestação do Espírito, de temor do Senhor, você é um destes aos quais, o Senhor chama para o seu louvor, para a sua adoração. Então reflita muito sobre isso. Como que você deve se relacionar com o seu Deus? A atitude que você deve tomar. Por que que nós devemos nos ajoelhar, nos prostrar diante do Senhor, em sinal de respeito ao nosso Deus, de consideração à sua autoridade divina, aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode e faz por nós. Amém, meus amados? Portanto, viva de maneira que o Espírito de Deus se manifeste em você e através de você, com estes atributos que nós colocamos diante de vocês nesta noite. Nós vamos encerrar a nossa mensagem, amados. Concluímos a nossa mensagem dizendo-lhes que o Senhor Jesus foi vitorioso no cumprimento da proposta salvadora de Deus por intermédio do sacrifício dele na cruz pelos pecadores. E para que ele alcançasse esta vitória, ele fora ungido pelo Pai, conforme profetizou o profeta Isaías, e nesta unção repousou sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de temor do Senhor. E o Senhor Jesus vivenciou em si mesmo todos estes dons divinos, lhe legado pelo Pai, quais nos dão a natureza espiritual do Senhor Jesus. Todo crente que deseja, como o Senhor Jesus, ser vitorioso em sua vida espiritual, deve desejar, deve buscar e deve se submeter à manifestação do Espírito Santo de Deus, com o qual o Senhor foi igualmente ungido. E isto por quê? Porque todo crente que deseja alcançar vitórias em sua vida espiritual precisa receber para si essa manifestação do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza,
do espírito de conhecimento e do espírito de temor. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que Deus possa se manifestar através das suas vidas, pelo manifestar do Espírito Santo em você e através de você. Como nós aplicaríamos esta mensagem nas nossas vidas? Eu digo a você, consagre a sua vida profundamente a Cristo, para que o Espírito de Deus se manifeste em você e através de você. Mas eu quero também fazer um apelo nesta noite, porque muitas vezes as pessoas não conseguem se consagrar à altura de poder o Espírito de Deus se manifestar nela. Porque essa questão do Espírito, meus irmãos, é como se houvesse alguns limites. Enquanto não forem retirados estas limitações, o Espírito não manifesta através da sua vida, em você também não vai se manifestar. Mas quando são removidos esses obstáculos de dentro de nós, então o Espírito flui. E eu quero orar por aqueles que nesta hora desejam de coração que esta manifestação do Espírito, através desses atributos registrados pela inspiração de Deus, pelo profeta Isaías, possa abençoar a sua vida, de maneira que as pessoas digam: ó, diante de mim, tenho verdadeiramente um servo de Jesus. Eu quero descer e orar. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero que você deixe o seu lugar e venha aqui à frente, e eu quero orar. Se você realmente quer esta bênção do Senhor